Boa noite, Roberto. Eduardo. Boa noite, Eduardo. Tem que pedir para entrar. O Eduardo já chegou. Boa noite, quem está chegando para esta live comigo e com o Eduardo Najar. Deixa eu liberar o Eduardo aqui. Vamos lá. Obrigada para as pessoas que estão chegando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem? Tá me vendo bem? Estou te vendo bem. Está me ouvindo? Estou te ouvindo também, bem. Tá bom. Um prazer estar aqui, começando esta série de lives sobre este livro aqui, ó. Para quem não tem, vale a pena adquirir, Empresa Familiar. Então, boa noite a todos que estão chegando, a todos que vão assistir posteriormente esta live, porque muitas pessoas não podem estar neste momento, mas com certeza vão estar assistindo depois. Então, que todos sejam muito bem-vindos. A proposta dessa live é iniciar uma série de lives com o conteúdo deste livro, Empresa Familiar. Eu, juntamente com o Eduardo Najar, vamos também entrevistar os demais autores dos capítulos deste livro. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje, abrindo esta live com muita honra, porque eu sou uma das convidadas, tem um capítulo escrito neste livro, coordenado pelo especialista em empresas familiares, Eduardo Najar. E eu queria iniciar esta live dando a voz um pouco para o Eduardo se apresentar para nós, que eu acho que ele com certeza tem uma riqueza de informações que eu humildemente tenho medo de pecar e não colocar todas aqui à altura dele. Mas eu vou pedir para você, Eduardo, estar se apresentando aqui para as pessoas que estão nos assistindo e para as demais que vão nos assistir e contar um pouquinho como que surgiu a ideia deste livro, como que foi concebida e desenhada, como você escolheu os autores para estar junto. Dá um overview para as pessoas que estão chegando aí. Bacana. Boa noite a todos, então. Obrigado pelo convite, Renata. Vamos juntos aí por mais algumas semanas, né? A partir dessa live. Bom, eu sou especialista em sucessão e governança, trabalho nessa área desde o ano de 1996, né? E trabalho unicamente com apoio a empresas familiares. Ao longo desse tempo, eu senti necessidade de escrever um pouco sobre a minha experiência e olhando a falta de livros e de literatura especializada nessa área no Brasil, né, mas que há farta literatura no mundo, né, bibliografia extensa, né, eu resolvi escrever, mas a minha linha de raciocínio para escrever um livro, esse já é o segundo livro que eu lanço nessa área, é alguma coisa que seja prática e que dê instrumentos para a família. Existem ótimos livros-textos a respeito desse assunto, né? Depois, no final, posso até indicar alguns colegas que escreveram verdadeiras bíblias a respeito, e o assunto é interminável, né? O surgimento desse livro é justamente nessa linha, nós termos com praticidade pessoas especializadas em cada uma dessas áreas, que trabalham também com empresas familiares, né, e que possam ajudar a encaminhar algum tipo de necessidade, de expectativa, de desafio que as empresas familiares venham a ter. Né? Então, você é uma das convidadas, né, falando sobre um trabalho que nós já fizemos várias vezes juntos, o encaminhamento da carreira de herdeiros, né? E isso é muito importante, porque nós vamos falar durante esse tempinho que nós vamos ficar juntos, né, sobre o papel, né, dos herdeiros, assim como o papel da família inteira no patrimônio, na família e nas relações societárias. Sim, sim. Então, você já começa na introdução deste livro, Eduardo, falando do termo empresa familiar. E sempre ficou para mim o questionamento: tem alguma diferença entre empresa familiar e família empresária? Tem alguma distinção? Não, tem uma interseção entre os termos, né? A família empresária é a acionista, né, da empresa familiar. E você pode ter empresas onde mais de uma família participa do controle acionário, né?
A família empresária também pretende ser um termo que diz que essa família ou essas famílias que têm o controle acionário das empresas estão preparadas para se comportar como acionistas e não apenas como donas do negócio, né? Existe uma diferença, né, entre os donos de uma empresa e os acionistas de uma empresa, né? E a diferença não é tênue, não. É o dono, né? Isso é até um termo engraçado que a gente usa, o presidono, né? Aquele dono ou dona, né, que se comporta como dono da empresa quando interessa, então eu mando e você obedece, né? E o que se comporta como um verdadeiro presidente ou presidente ou CEO, né? Que diz, olha, vamos conversar, vamos usar a técnica, vamos usar as técnicas de gestão para levar a nossa empresa à frente. Então, eu posso entender que uma empresa familiar não necessariamente pode ter uma família empresária na gestão, então, né, Eduardo? Sim, sim. Eu acho que essa é uma boa... Essa é a linha divisória, né, entre nós termos um negócio, né, que serve a nós, família, né, e a gente não dá muita bola para se ele está sendo bem gerido ou não, né, ou temos um investimento que é um negócio e que nós queremos que ele se perpetue e que ele se comporte da melhor forma possível e que traga conforto, né, inclusive financeiro, para esta geração que fundou e para as próximas gerações que vão aparecer à frente da empresa. Entendi. Você fala, o subtítulo já deste livro aqui, ele tá ônus e bônus da família empresária. Com relação ao ônus, ao bônus, vamos começar pelo bônus. Quais são os fatores necessários para uma empresa familiar vivenciar o bônus de uma família empresária? Que você coloca aqui no seu primeiro capítulo. Há muitos bônus, né? Primeiro bônus, vamos dizer assim, econômico-financeiro, né? Desde que a gente tenha uma empresa que se comporte corretamente no mercado e que se coloque no mercado com um bom desempenho, esse já é um bônus. O outro bônus é ser um patrimônio a médio e longo prazo que vai ser deixado como legado para as próximas gerações. Um terceiro bônus é que, por exemplo, a segunda geração, a primeira geração é a geração que funda a empresa, mas que a segunda e demais gerações podem ter uma opção de trabalhar ou não na empresa. Eu posso ser um médico, o meu pai, minha mãe pode ter uma metalúrgica, né? E eu posso querer seguir a carreira médica, mas eu sempre vou ter um patrimônio, né, que lá na frente eu vou saber o que fazer com ele ou preciso saber o que fazer com ele, né? Existem os bônus da inter-relação familiar, né? Então, a família que trabalha ou não na empresa juntos, né? Mas tem sempre um composto, na parte dos bônus, um composto bom da família se harmonizar em torno daquele patrimônio, né? E aí a gente pode elencar muitos mais, né? E nesse sentido que você cita logo no início do capítulo a questão da gestão dos conflitos, não é, Eduardo? Porque quando essa família está ali na gestão, tem a questão dos chapéus, né? O chapéu de pai, chapéu de filho, chapéu de profissional, né? De empresário. Como lidar com isso? É neste momento dos conflitos que um especialista como você faz a parceria com um profissional, eu digo como eu, enquanto psicóloga, que não estou nas empresas, não é o meu foco de trabalho, mas atendo essas famílias empresárias, estes herdeiros, é neste momento que tem esse paralelo? Como você vê isso? Para tratar essas emoções, esses fatores emocionais aí. Então, aí a gente entra nos ônus, né? Os conflitos, né, que são gerados por uma série de razões, má comunicação, ou a própria formação das pessoas, ou a falta de formação das pessoas, né, ou o exagero no tratamento, né, positivo dos filhos. Olha, meus filhos não vão ter a vida que eu tive, então eu vou dar tudo de bom para eles, né? Enfim, né? Isso é que encaminha os conflitos, né? E ter uma perspectiva terapêutica, né, frente a algumas famílias. Existem famílias, eu diria quase todas, das quase 200 que eu já atendi, né, precisariam muito, né, de um trabalho terapêutico, né? Mas existe uma dificuldade, né, em aceitar esse tipo de trabalho. Você é muito procurada por empresários, né, e você sabe, né, quando o empresário, a empresária chega para você,
é porque ele venceu uma série de resistências a respeito de, poxa, precisamos tratar do inconsciente coletivo aqui da família, né? Mas eu já cheguei a ter conflitos, né, com pessoas onde eu sequer sugeri, mas apenas falei sobre a existência de um processo terapêutico que poderia ajudar a família. E existem famílias que chamam, olha, puxa, não estamos precisando de um especialista para nos ajudar, porque a gente está aqui no... eu cito sempre o caso do Mário Cerati, né, que foi dono daquele frigorífico que faz a famosa mortadela, e eu falo isso porque ele fala isso não é uma inconfidência, né? Ele fala nas palestras dele. Ele tinha uma sobrinha que era filha da irmã dele, sócia, né? E, portanto, essa menina é herdeira, que foi trabalhar com ele e foi feito. Nós fizemos um processo de integração dela e de steps que ela deveria alcançar para ir trabalhar. E ela falou: tio, cumpri todas as indicações que vocês falaram, quero trabalhar na empresa. E quando entrou lá, a coisa não andou muito bem, ele não teve dúvida. Ele foi fazer terapia de casal com a sobrinha, né? E ele conta isso, né? E que ele diz que isso foi o que melhorou muito, né, a atuação dele junto com a sobrinha sócia, né? Sim. Então, existem os dois extremos. Você deve conhecer bem mais do que eu, né? Mas... é lamentável que ainda existam pessoas que acreditam que a terapia é para louco e que o autoconhecimento é secundário. Eu acho que em todas as linhas de teorias... Na Universidade de Harvard tem muitas frentes falando isso. Várias pessoas de renomes que trabalham com famílias empresárias falam da importância do autoconhecimento para que a gestão do negócio realmente prospere, né, Eduardo? Sim. E para que a gente libere, para que a gente desate alguns nós, né? Que às vezes são nós no nível da mente das pessoas, do mindset, da forma de pensar das pessoas, né? Sim. E que muitas vezes o consultor que está dentro da empresa, ele está ali para fazer uma atuação estratégica, para dar os recursos necessários para o negócio. E as relações, se elas não estiverem minimamente equilibradas, daí você traz no seu livro uma analogia, citando a analogia que o Rubem Alves traz das relações frescobol e tênis. Olha, o Caco está fazendo uma... Antes de você falar, vamos ver o que o Caco colocou aqui, que o autoconhecimento é a base da consciência necessária para todo o planejamento. É isso mesmo, Caco. Assim, lamentavelmente, ainda existem muitos empresários, muitas pessoas que têm um certo receio, acha que vai se expor e não vê que, na realidade, quando você diz eu estou numa jornada de autoconhecimento, o olhar é outro, é uma pessoa que é mais completa, tem mais clareza das ações e da escolha dela, né? E nesse sentido, voltando a esta citação do Eduardo no livro, ele cita um pouco, ele faz referência ao Rubem Alves, que traz uma analogia do frescobol e do tênis dentro das relações familiares. Gostaria que você falasse um pouquinho aqui, Eduardo. Deixa eu falar que o Caco está aqui com a gente, nós estamos quase em família, né? Porque ele também tem um capítulo no nosso livro, né? Então estamos todos próximos, né? Logo, logo o Caco vai estar com a gente aqui, hein, Caco? Você será um sabatinado. É isso mesmo. Mas essa analogia é muito boa no tratamento dos conflitos, né? Que eu digo para as pessoas, né? Que o tênis, né? Você, um adversário contra o outro, né? Joga a bolinha onde o outro não pode pegar, que é para que ele tente derrotar o adversário, né? E no frescobol, se os dois parceiros que estão jogando não corrigem, né, a rota da bolinha um para o outro, acaba o jogo, não tem graça. E o Rubem Alves foi muito feliz, né, de falar isso, não só isso, como tantas outras indicações, né, que você vê não só nas empresas familiares, mas você deve ver também no seu consultório, casais e sócios, isso tudo, né, que um tenta jogar tênis com o outro. Eu quero derrotar aquele meu familiar, né, meu parceiro, né, e eu digo, não, vocês têm... Pois não. Quando eu li essa analogia, eu falei, nossa, essa é uma historinha que eu conto para todos os casais, inclusive empresários que eu atendo, fazendo essa reflexão dessa analogia. Porque, principalmente quando a gente vai ver dentro da empresa familiar, que é a temática aqui, quando começa a briga, as pessoas querendo competir, o excesso de vaidade, do filho que é mais querido, de quem está certo, quem está errado, todos acabam perdendo. Né? Então, você fica só querendo dar atacada, como você mesmo disse, do tênis,
só para derrotar o outro, só que não percebe que ao derrotar o outro, todos perdem, né? Sim, porque a sociedade é um conjunto de interesses mútuos, né? Isso. E ao falar sobre isso, me faz lembrar, no seu capítulo também, e eu falei assim, nossa, eu vou perguntar para ele, embora eu até cisme o que é quando expande a questão da família para as pessoas que fazem parte da família. E você usa o termo genrocrata. Genrocrata. É o genro, né? É o genro. Então, eu até imaginei que fosse. Assim, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu gostaria que você explicasse aqui também para as pessoas o que seria o genrocrata. Essa expressão não é minha, viu? Eu roubei do Carlos Júlio, que é um consultor bastante famoso de empresas, foi presidente da Polaroid lá atrás, imagina, né? Sim. E eu roubei essa expressão dele. Isso mostra que quando a família começa a crescer, né, e os membros da família começam a se casar, né, vem para dentro desse universo pessoas que não foram formadas com aquela família, né, que são os genros, as noras e vai por aí. E são pessoas que às vezes jogam um jogo muito importante para a empresa. Eu conheço empresas em que os terceiros, vamos chamar assim, né, têm muita competência e ajudam a construir o patrimônio, né? Agora, tem grande parte das vezes em que os novos entrantes da família, das famílias, né, começam a atrapalhar e aquilo, né, existe uma figura, né, que diz assim, né, das conversas de travesseiro, o pillow talk, né? Que é quando o familiar chega em casa e vai conversar com a esposa ou com o marido, né? Começa uma conversa paralela que nem sempre tem a ver com a conversa que existe na empresa, fora de sintonia, né? Você tem que tomar uma série de medidas na empresa que nem sempre o seu parceiro, que não é da família, mas que está oficialmente na família, né? Concorda ou não, né? Então, Este poderia ser um assunto que pode ser tratado se tivesse na empresa um conselho de família, Eduardo? Onde você integra todas as pessoas e faz elas ser pertencentes, de uma certa forma, ao negócio e não à gestão? O Conselho de Família é um órgão que a gente chama de governança familiar, né? Muito importante, porque é para lá que desagam, né, todos os eventuais problemas e conflitos que acontecem na família e que podem atingir o patrimônio, né? Então, teria vários exemplos aqui para contar por exemplo, um menino que era já um rapaz, não um menino, um jovem, que entrava nas lojas da família, né, e dizia, olha, eu sou dono aqui, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, o Conselho de Família chamou os pais desse jovem, né? E pior, né, os pais disseram, não, ele tem razão, ele é dono mesmo, ele pode, né? Ai, que lamentável, não é? A gente consertou, até com a ajuda de um profissional de excelência como você, da sua área, né? Mas você imagina se não houvesse essa instância para se recorrer, né? Porque as tensões, né, são muitas e elas vão se desequilibrando no meio da família. E se não tem isso que é muito importante. É muito importante pontuar que a família, a empresária, quando você está fazendo um trabalho na gestão, tem que ter esse olhar das relações, estar atento ao que está velado. Porque muitas vezes tem coisas acontecendo ali que você vê não andar o processo de gestão e as pessoas acabam trabalhando contra. Se não lança esse olhar, você não consegue fazer este encaminhamento, não é? Sim. E nesse sentido, me faz lembrar também de um outro ponto que eu coloquei aqui do seu capítulo, Eduardo, que você fala um pouquinho dos aforismas frente ao posicionamento dos sócios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Você é muito dedicada, você lê o livro inteiro, né? Ai, olha, Caco, se o Caco tá aí ainda, eu vou olhar detalhes por detalhes para a gente fazer um bom bate-papo, hein? Isso é muito importante. Então, existem certos, às vezes, dogmas, né? Mas, às vezes, certas frases que consertam essa relação. Eu até aprendi com um ex-sócio meu, né? Especialista nessa área, o Renato Benhoff, que é um dos mais conhecidos, né? Dessa área, que sócio bom é sócio feliz, né? Sócio infeliz só atrapalha, né? E aí deve-se cuidar dessa infelicidade, né? Para que o processo entre os sócios, né, possa ocorrer de forma mais simples e mais agradável e mais harmônica, né?
Então, essa é uma das frases que são importantes, né? Só de bom, sócio feliz, né? Eu coloco isso também na minha tese de doutorado, que herdeiro feliz é sucesso no negócio também. Pois é, né? Outra coisa isso eu aprendi com um professor de uma universidade americana, né? Ele diz assim, a diferença entre servir a empresa e servir-se da empresa. Então, existem famílias, né, que têm a empresa como seu quintal ali, e usam, inclusive, a parte financeira, econômica, né? E, com certeza, todo fundador e fundadora, durante muitas décadas, né, para empresas que já têm certa idade, serviram e servem a empresa, né? Tanto que diz assim, nossa, meu marido só volta para casa não sei que hora, minha esposa fala da empresa todo dia, né? Então, essa coisa, né, para que serve a nossa empresa? Né? Para crescer e para nos deixar um legado que será passado para as próximas gerações, né? Mas existem casos em que as pessoas se servem, né, dessa empresa, né? Outra coisa são os almoços de domingo, né? Que deixam muito preocupados os funcionários-chave da empresa, porque é no almoço de domingo que se discutem coisas e se tomam decisões, às vezes, erradamente, que na segunda-feira vão estourar nas costas dos funcionários. Não é verdade, assim. Bem isso mesmo. Então... Nesse sentido, Eduardo, você também fala no seu capítulo de algumas regras que apoiam o desenvolvimento da sociedade. Eu queria que você falasse algumas delas. A gente não vai ficar falando o livro inteiro aqui, senão as pessoas não vão adquirir este livro, né? Spoiler, né? Algumas. Bom, primeiro é sobre o nível educacional, mas educação para o trabalho, né? É muito importante, né? Hoje em dia, principalmente, as novas gerações são muito bem formadas, nas melhores escolas, têm uma formação até internacional, falam segundo e terceiro idiomas, mas nem sempre tem uma educação para o trabalho, né? Nem sempre passaram por uma situação de ter um chefe. O chefe é sempre ruim, chato, feio, né? Dificilmente você diz, não, meu chefe é maravilhoso, né? Horário, né? Na empresa, quando você é funcionário de uma empresa qualquer, você marca médico para depois do expediente ou para de madrugada, às 6 da manhã, né? E na empresa familiar, não raro, os herdeiros marcam médico para as 10 da manhã, né? Então, essa faz parte da educação para o trabalho, né? Como é que a gente aceita as regras que nem sempre são impostas na empresa familiar, né? Isso faz parte da disciplina, que é uma outra coisa importante, né? Disciplina para... via de regra, na empresa familiar, a reunião começa depois que todo mundo telefona para todo mundo, porque ninguém chegou na hora, né? Então, isso é uma coisa... Essa gestão que é muito desafiante, né, Eduardo? Essa consciência das pessoas. Mostra o engajamento ou não, né, dos familiares no projeto da empresa. Bem Outra por aí. coisa é a coisa da razão e da emoção, né? Eu estou o tempo inteiro envolto com pessoas que têm um passado comigo, né? Então, meu tio, meu primo, minha aquilo, né? Isso é um desafio, como você falou, né? Que é a superposição de papéis, né? Então, eu sou sócio, eu sou gestor, gerente, diretor, seja o que for, mas também eu sou familiar. Então, essa superposição de papéis cria uma tensão, né? E não raro, isso gera conflitos, né? Sim. Enfim... E nesse sentido, você também coloca no seu capítulo um subtítulo que é o fundador, específico para o fundador. Qual é o seu olhar para este fundador, Eduardo? Você tem experiência bastante aí. O fundador é tão importante quanto específico, né? Na visão dos outros, né? Ele nem sempre é compreendido, né? Lógico que o fundador, a fundadora... tem mérito danado, né, de criar do zero, né, às vezes de verdadeiros complexos industriais, né, de prestação de serviço, né, grandes bancos, né, mas são pessoas que são puramente empreendedores, né, que grande parte das empresas familiares que atuam aqui no Brasil foram fundadas por imigrantes, né, que também é uma outra dificuldade, né, você chegar no país desconhecido e criar um império, né. Mas o fundador é incompreendido porque ele é um autocrata, né? Ou ele ou ela, né? E isso se forma por causa de uma coisa que chama armadilha do fundador, que é uma figura que eu criei, né? Ao fundar a empresa, ao criar a empresa,
o fundador, a fundadora, ou o casal, normalmente, né, se cerca de pessoas de confiança, né, para trabalhar com eles. Né? E o fundador, como eu disse, é um empreendedor nato. Né? Ao longo do tempo, eles vão percebendo, ele vai percebendo, ela vai percebendo, que a competência não é igual à confiança dos seus subordinados. E começa, bom, então aquele cara que eu trouxe para trabalhar na contabilidade não vai muito bem, eu vou ajudar. Aquela moça que eu trouxe para emitir nota fiscal não sabe muito bem. 10 anos depois, o fundador está fazendo um pedaço do papel de cada um e deixou de ser empreendedor. Então fica frustrado, né? Não pode mais exercer o papel de empreendedor, de criar novos negócios, né? E também chega à conclusão que ninguém faz nada melhor do que ele, porque ele faz tudo que todo mundo faz. Sim, porque acaba centralizando também, muitas vezes, né, Eduardo? E tem a dificuldade de confiar na delegação, de poder delegar, porque o negócio é dele. Só que não dá para abraçar tudo, não é? E é uma armadilha, né? Porque, no fundo, você conhece, né? Senhores e senhoras de 70, 60, 80 anos que ainda participam do dia a dia da empresa e dizem, não, ninguém faz melhor do que eu, então não traz ninguém para trabalhar aqui. Lamentável. Tem a dificuldade de exercer para deixar um legado, né? Como o Luiz Antônio coloca aqui, nós temos que ter a empresa para poder viver e não viver para ter a empresa. Porque, assim, senão você só acha que aquele núcleo faz parte da vida. E muitos empreendedores ficam presos aí. E daí perde realmente de prosperar em outros negócios também, né? Não, e é perigoso, porque o que a gente observa, você já observou também junto comigo, né? Pessoas de certa idade que quando tentam se afastar da empresa, não tem mais vida, porque a vida deles é de casa para o trabalho e trabalho para casa. Isso, né? Não criou outras habilidades. As novas gerações já pensam um pouco diferente, isso é importante, né? Mas aí vem a coisa da qualificação para o trabalho. Não a qualificação técnica, né? São muito craques, né? Os novos gestores das novas gerações, né? Mas a qualificação para o trabalho, né? Para levar, para ser um bom acionista, para ser um bom membro de conselho, para ser um visionário, um empreendedor que sabe planejar, né? Então... E no seu capítulo também você traz um subtítulo que é o herdeiro e o sucessor. Gostaria que você colocasse um pouquinho essa diferença, mas antes que você coloque, eu queria lembrar que alguns anos atrás eu fui abordada por uma pessoa nas redes sociais falando, olha, não pode falar herdeiro, não é herdeiro, porque eu aprendi. Daí eu conversei com ela no privado e dei o meu olhar sobre herdeiro e sucessor. Eu gostaria que você colocasse um pouquinho sobre essa distinção, o que é um, o que é outro. Agora vou ter um papel inferior ao seu, porque você que é craque, né, no tratamento dos herdeiros. Né? Você sabe muito bem, estamos falando aqui, batendo bola, né, jogando frescobol, né? Que o herdeiro, lógico, ele é herdeiro legal. Né? Por ter nascido filho, parente daquela família, dentro daquela família, ou famílias. Né? E os sucessores são aqueles poucos e poucas que mostram competência e vontade de continuar o projeto da família. Né? Tem uma coisa importante que eu estou vendo acontecer até agora num cliente nosso, que é o herdeiro que não trabalha na empresa, vai para o mercado, faz a sua carreira lá fora, e depois é chamado pela família para trabalhar. Olha, você está dando tão certo aí fora que a gente quer que você volte, né? Vem aqui, a gente paga o seu cachê, né? Para você trabalhar com a gente. Isso é a melhor situação que existe, né? Porque essa pessoa se formou num outro ambiente e traz muitas coisas importantes do mercado para dentro da empresa da família, né? E existe também aquele paradigma que a gente falou logo no início, né? O herdeiro não quer trabalhar na empresa, quer ter a sua carreira e os pais querem isso, ou o herdeiro, a herdeira quer trabalhar na empresa e os pais não querem, né? Olha, vai fazer sua vida aí fora, né? Então, essas pressões você conhece bem, né? São quase que padrão, né? Nas empresas familiares. E ainda falando de herdeiros, neste subtítulo você fala sobre... Você cita duas frases, vaca não dá leite e meritocracia. Me fale um pouco disso. A vaca não dá leite não é minha também. Você viu que eu roubo coisa de todo mundo. E eu não sei de quem que aprendi essa, mas vaca não dá leite é isso, né? É a criação dos filhos, né? Como, não só na empresa familiar, mas assim,
a vaca ela está lá, ela é um depósito de leite. Alguém tem que ir lá fazer o serviço, tirar o leite, né, da vaca e levar isso para ser processado e depois passar por outros processos até chegar na mesa bonitinho lá. A não ser que você viva lá no campo e tome leite direto, mas mesmo assim você precisa ter um trabalho para fazer isso. Tem que fazer ordenha para conseguir ter, né, o leite. Significa isso, né? As novas gerações devem ter um trabalho para complementar o que os fundadores fizeram, né? E, principalmente, né, as novas gerações têm que ter um outro olhar sobre o negócio da família. Sem dúvida, as novas gerações têm que colocar novidades, né, inovação, né, dentro da empresa familiar, ainda que as gerações anteriores às vezes não permitam, né? Mas um rapaz, uma moça das novas gerações que pensa igual aos pais, né, não vai acrescentar nada na família, né, na empresa da família, né? Isso é um problema. Mas o que eu percebo, isso dentro do consultório, atendendo essas famílias, esses empresários, os filhos. Antes disso, o Caco disse que quem trouxe o termo vaca não dá leite foi Cortella, segundo o Caco. Então tá bom, Caco. Mas o que eu percebo muitas vezes é qual é a dificuldade do pai, do empresário, a mãe, aceitar essas novas ideias. Que é do ser humano. Ele tem a dificuldade de aceitar porque ele não é validado. Então, eu não tenho que vir com uma nova ideia e excluir o que já foi construído. Eu tenho que honrar, legitimar a história deste empreendedor e somar com novas ideias e não excluir o que existe. Daí que começa o grande conflito, não é, Eduardo? O respeito ao que já existe, né? E o respeito ao histórico, né? E é impressionante como existem famílias que não apresentam aos herdeiros a história bonita, né, das suas empresas, né? Até a maior desculpa é porque hoje a vida é muito corrida, né? Então, mas isso não quer dizer nada, né? Antigamente eu sentava no colo do meu avô para ler o Estadão junto com ele no domingo, né? E eu não sei o que ele... Diga. Por isso que vem dentro de casa, não é, Eduardo? Olha o exemplo que você está trazendo, né? Hoje não acontece mais isso. Os netos têm a agenda muito mais cheia do que os avós, né? Fazem ginástica, piscina, inglês, outros idiomas, né? E não conseguem ter essa relação. E as famílias não se preocupam em manter o histórico. Eu trabalhei para uma empresa centenária agora, cujo histórico, acho que o mercado sabe mais do que muitos herdeiros, né? Do que muitos herdeiros. O Roberto está perguntando aqui, as novas gerações familiares estão melhor preparadas? Olha aí, o Roberto também é o autor do nosso livro, né? Então ele estará com a gente lá na frente. Eu tenho uma posição sobre isso, mas eu quero ouvir do Eduardo, Roberto. As novas gerações familiares estão melhor preparadas, Eduardo? Estão melhor preparadas do ponto de vista da educação formal, né? Como eu disse. Mas não estão preparadas na educação para o trabalho, que é muito mais ampla, né? Como é que você pensa isso? Então, eu iria dizer justamente isso, que eu acho que tecnicamente as novas gerações estão preparadas. Mas eu acredito que a visão do trabalho, sair desse papel de eu vim aqui só para usufruir, e eu sou filha do dono, isso peca muito, mesmo tendo o título, muitas empresas a gente vivencia isso. E a questão da comunicação, que é essa fala do Eduardo. Quando eu era pequena, eu sentava no colo do meu avô para ler o Estadão. E hoje, o discurso de muitas famílias é não tenho tempo. Só que esta comunicação que muitas vezes falta na empresa é porque já não tem dentro de casa. Então, o vínculo começa ali dentro de casa. Por isso que tem até profissionais preparando as gerações desde pequenininho. Porque você tem que estabelecer o diálogo. E o diálogo é uma competência pouquíssima desenvolvida nas relações humanas, né? É verdade. E tem uma coisa... A gente pode até aprofundar uma outra hora, porque isso vai longe, né? Existem famílias que têm a família, né? A forma de pensar da família, a cultura familiar, tem um pouco de baixa autoestima. E por isso, sabe, nós nascemos naquela garagem e tudo mais, a gente ainda acha, temos 2.000 funcionários, mas a gente ainda acha que a gente ainda é aquilo que nasceu lá atrás e que não precisa contar para todo mundo, que essas coisas de fazer o museu da empresa é só para gastar dinheiro, né?
Agora, o que mostra a favor de um pensamento mais amplo, né, é que as empresas familiares bem-sucedidas usam todas essas ferramentas, né? Sim, isso mesmo. A Jéssica está fazendo uma pergunta aqui, que era a minha próxima pergunta, Jéssica, que também está no capítulo do Eduardo. Ele vai dar uma pincelada aqui. Como nós podemos, quando nós falamos dos sucessores, quais são as principais considerações para essa temática? Como ter o melhor preparo nessa área profissional, que é o que a Jéssica está perguntando aqui? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, né? A formação de sucessores, é isso? Isso, assim, é como orientar o sucessor para um melhor preparo na área profissional. Porque, assim, eu posso ter um sucessor que é da família. Nós estamos pensando aqui que você está falando da família, Jéssica. Mas eu tenho um sucessor que é um sucessor estratégico dentro de um papel profissional dentro da empresa. Mas em se tratando da família, eu acho que essa resposta o Eduardo pode trazer. É bem ampla, né? Esse tipo de formação, né? Começa na formação do caráter, né? Que tem especialistas, né? Eu venho da área de RH que diz, ó, você contrata caráter, mas você não competência, mas você não contrata caráter, né? Isso dá um rolo danado, né? Então começa disso, né? De absorver os valores. Todas as famílias que eu trabalhei até hoje são pessoas lá na origem, né? Pessoas muito boas, né? Pessoas do bem, pessoas muito bem orientadas, que têm bons princípios religiosos até, de vários tipos de religião, né? Então isso começa daí. Continua, né, na formação desses jovens, né? Então, por exemplo, não tenho 2 filhos, né? Digo para um, olha, o seu irmão é muito melhor do que você, né? Isso acontece, infelizmente, né? Isso não forma bons herdeiros, né? A parte técnica, é lógico, né? E não assim, olha, meu filho vai ser advogado para ser o advogado da empresa. Então, isso não serve, né? Sim, Ou nós sim. temos uma Ficar empresa... colocando pessoas, né? Tentando enquadrar dentro da empresa. Nós temos uma empresa da área de química, né? Então, meu filho tem que ser químico, né? Para no futuro, né? Então, isso também não serve, né? Eu vou então, falar os um pouco não disso também na ensinam. carreira do herdeiro. Desculpa? Eu vou falar um pouquinho disso quando for falar da carreira do herdeiro, né, Eduardo? Sim. Eu tô procurando aqui, tô dando spoiler, não, né? é bom você trazer essa provocação, sim, porque depois nós aprofundamos no dia que eu Agora, vou falar. e existe essa coisa assim de eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive, né? Eu fiz um trabalho aqui no Ceasa de São Paulo. Todo o estado, toda cidade tem Ceasa, né? Que é a distribuição de FLV, de frutas, legumes e verduras. Que eles me pediram, olha, nossos filhos não querem trabalhar aqui, né? A gente ficou milionário, né? Mas trabalhando das 3 da manhã até as 5 da tarde, né? Mas aí, o que você fez com o seu filho? Manda ele estudar fora, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, né? E lá ele toma vinho nacional todo dia, né? E acorda a hora que ele quer, né? Então, quando eles voltam, eles não querem, né, trabalhar às 3 da manhã num box do Ceasa, né? E isso faz parte da formação da família, né? Isso não tem a ver com o herdeiro propriamente dito. Né? Enfim, Jéssica, é um composto, né, de formação técnica, de formação humanista, de valores familiares, né, e de encaminhamento. Por exemplo, essa história da disciplina que a gente disse, né? Como é que a gente se comporta, os herdeiros e a família toda, né? Eles estão sob o holofote de todos os demais funcionários, né? Todo mundo fica olhando o que o pessoal da família faz e se eles fazem, eu posso fazer também, né? Isso então, mesmo. assim, a gente não briga na empresa, né? Nós, na família. A gente entra naquela salinha lá e lá a gente briga. Todo mundo sabe que quando o pessoal entra na salinha é para quebrar o pau, né? Então, olha só. né? É Enfim, verdade. eu não sei se me alonguei demais aí para gente. Não, acho que foi bem pertinente sua colocação, Eduardo. O Roberto coloca aqui, eu também tenho uma posição que eu quero ver se você tem a mesma também. Que eu acho que deve ser uma provocação dele, que provavelmente alguém perguntou. Ele fala assim: as startups podem ser consideradas empresas familiares, consideradas familiares? É o tal negócio, né? Desde que você é o principal acionista de uma empresa, né? Ou se você é sócio de uma empresa, né? Você está levando o seu ramo familiar lá para dentro. A não ser que você receba uma injeção de valores, né? De investimento, né? Como acontece nas startups, né? E aí você começa a ter investidores anjo, né? Investidores sócios, né?
cada sócio que você traz para dentro da startup é uma família que vem junto, né? A gente pode não perceber isso, mas até para definir quem vai ser meu sócio, eu preciso conhecer qual é o ramo familiar daquela pessoa, né? Sem dúvida. Sim. Então, eu penso que a startup pode ser considerada, desde que seja composta por integrantes da mesma família, está fazendo um negócio, trazendo uma coisa nova. Isso eu acredito ser possível. Ou Acho dois que é mais ou menos o que rapazes, você falou. ou né, duas moças, ou seja o que for, colegas de faculdade que criam uma startup, a família das duas tem uma coisa feia, mas simples, né? Se eu falecer, quem toma conta da minha parte da sociedade? É a minha família. Né? Isso, bem. E para isso tem um código de ética, tem um acordo societário discriminado, né? Pois é, pois é. A Bernardes está perguntando aqui, na sua opinião, nos cursos de graduação, não deveriam ter em sua matriz curricular forças de caráter, como, por exemplo, humanidade, ética, ou seja, valorizar também as atitudes? Eu vou mais além, viu? Eu acho que todo mundo devia ter uma matéria nos cursos de graduação, né, ligados à psicologia, né? E que aí, logicamente, aí iríamos discutir, né, ética e discutir, sem dúvida, né? Acho que isso faz parte. Eu acredito que a Bernardes deve estar falando da força de caráter, que é a espinha dorsal da psicologia positiva, que foi a psicologia positiva, ela traz um dos instrumentos que é usado muito nas intervenções, é um questionário, um inventário que se chama força de caráter. E que dá para você trabalhar tanto na clínica quanto dentro de empresas. E se eu penso que a Bernardes deve estar perguntando isso, se tivesse talvez uma disciplina que fosse por essa linha, teria uma possibilidade de trabalhar essas competências, trazer à luz o que é importante que a gente vai ver nas nossas relações mesmo e dentro da empresa familiar. Seria isso, Bernardes? Se fosse, fala aqui pra gente. Eu acho que, assim, sendo o curso de graduação um formador, né, daquele futuro profissional, né, isso, sem dúvida, é muito importante. Talvez no desenvolvimento de herdeiros, na formação de herdeiros, trazer um pouco dos conceitos que o Martin Seligman traz, de psicologia positiva, de intervenções, de forças de caráter. Sim, acho que seria possível. Sim. Como várias outras disciplinas, né? O Roberto está dizendo aqui psicologia familiar nas grades escolares, com certeza. E eu digo além, uma disciplina muito importante que deveria ter em qualquer curso, em qualquer tipo de intervenção educacional, seria a comunicação. E o Eduardo fala um pouquinho dessa comunicação que é da CNV também. Você cita um pouquinho no seu capítulo, né, Eduardo? É verdade, é verdade. Tem... As famílias, muitas vezes, se perdem, né, nessa comunicação. Primeiro que a gente leva para a empresa a comunicação que a gente tem dentro de casa, o tipo de comunicação que a gente tem dentro de casa. E dentro de casa existem até códigos não falados, né, que não servem na empresa. Né? Eu sei que meu pai, quando ele vem 3 dias com o mesmo paletó, é porque ele está desse jeito. Né? Enfim, essa coisa... Né, do não dito, né, é muito importante. Agora, a comunicação é muito violenta dentro de algumas famílias. Né? E a comunicação, é a violência das palavras, né, da colocação, da forma da colocação das palavras. Né? E isso é muito sentido dentro das famílias. Né? E a comunicação violenta nada mais é que a defesa de uma necessidade não atendida, né? O grito de uma necessidade não atendida. Se a gente puder fazer um trabalho que tenha essa conexão das necessidades de cada um e saber expressar, dá para se trabalhar muitas coisas, né, Eduardo? Agora, para a gente finalizar, que a gente está quase chegando aos finalmente aqui da nossa live, você finaliza no seu capítulo sobre a governança corporativa e familiar. Nós podemos finalizar essa live você falando um pouco disso e dando suas palavras finais aqui, fechando, e eu complemento? Então, a governança é um termo quase que novo, né? Deve ter 20 anos, né? Dentro do universo empresarial, né?
Eu não defendo essas palavras novas para processos que já existem, né? Mas, enfim, a governança diz respeito ao governo, né, da empresa, né? E sendo uma empresa familiar, nós precisamos governar tanto a empresa, lógico, né, administrar a empresa, né, como governar essa família e essa interseção entre família e empresa, né? Existem instrumentos, né, e existem processos que ajudam bastante a fomentar essa melhor administração, esse governo da empresa, né? E aí fica a dúvida, mas a empresa é tão pequena, será que eu preciso disso? Sim, precisa, porque essas estruturas não significam contratar mais pessoas, mas simplesmente ordenar alguns fóruns de discussão, como é o conselho consultivo, ou o conselho de administração, o conselho de família, né? Para que existam momentos, né, onde as coisas sejam tratadas, para onde endereçar determinados problemas, para onde endereçar os problemas familiares, para a gente não tratar do divórcio da minha filha no meu escritório, né? Então, como é que faz isso, né? Por exemplo, né? E também instrumentos, que é o famoso acordo de sócio e o acordo de família, que são acordos diferentes, de teor diferente, de conteúdo diferente, mas que precisam existir, porque eu vou repetir mais uma vez aqui o que o Mário Cerati me ensinou, né? Que assim, boas cercas, bons vizinhos, né? Quer dizer, tem que ter regra para tudo, porque lugar onde não tem regra, sempre vai ter alguém que vai abusar. E na família é um campo muito bom, né? Muito propício, né? Pra Bem por aí, né? E daí a Bernardes também fala que... Eu acho que a Bernardes está colocando... Você está falando do Bernardes, é o Sérgio Pio Bernardes, que é um autor nosso também. Ele fala sobre internacionalização... eu só o sobrenome dele, Bernardes. Ele fala sobre internacionalização dos negócios familiares. É muito importante. O Sérgio está trazendo algumas temáticas muito interessantes, que ele falou das forças de caráter, da CNV, complementando aqui, e da investigação apreciativa, né? Porque ela conversa muito com isso. Quando você faz uma investigação apreciativa, você está buscando as potencialidades nessa gestão, o histórico de coisas positivas, porque a tendência quando se tem um erro é você pegar, normalmente as pessoas ficam ali martelando. Procurar o culpado, né? Procurar o culpado. E não ver onde realmente teve coisas que deu certo e que pode ser resgatada, ou se criar situações que vá favorecer isso, né? Enfim, eu acho que se a gente ficar aqui, a gente vai abrir para um monte de conversas. Eu agradeço quem participou aqui. Eu não lembro de cabeça, Eduardo, a semana que vem, quem vai estar com a gente? É uma senhora chamada Renata. Renata Bueno. Então, a semana que vem eu estarei falando do meu capítulo, que é a carreira do herdeiro, mas a cada semana, sempre nas quartas-feiras, às 7 horas da noite, eu e Eduardo estaremos aqui. Na semana que vem vai ser nós dois novamente, mas logo na seguinte, que eu acho que vai ser dia 2, que é com o Caco. Temos o Caco Santos, Daí será nós três vamos entrar num bate-papo aqui e apresentando também o capítulo do Caco. E a gente vai adorar se vocês puderem participar novamente. Eu achei muito gostosa essa conversa. Agradeço bastante, Eduardo, essa abertura de a gente poder podendo aprofundar cada vez mais num tema tão importante que são as empresas familiares, né? Obrigada, Carlos. Eu que agradeço você, viu, Renata, e todo mundo que está aí assistindo. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.